A palavra de Deus é remédio. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. Provérbios 4:20, 22. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6:63. Este versículo em Provérbios diz, exatamente, como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que você encontrar na vida. Ele diz como você pode ter vida e saúde. Isso é o que as pessoas estão buscando, vida abundante, que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Deus quer que compreendamos a vida e o poder que existem em sua palavra. Quando ele fez o mundo, criou a terra, o céu e a grande extensão do universo com palavras, ver Gênesis capítulo 1. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois suas palavras são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em seu caminho, incluindo enfermidades e doenças. Como você pode perceber, a palavra é o medicamento de Deus para o seu corpo. Provérbios 4:22 diz que as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. Isso significa que são repletas de vida, saúde e cura. Elas agem como um medicamento. De fato, a margem de comentários da minha Bíblia declara que a palavra para saúde é medicamento. Portanto, suas palavras são medicamentos. Medicamentos para quê? Para todo o seu corpo. Você poderia dizê-lo dessa forma: as palavras de Deus são palavras de vida e de saúde para o meu corpo. Porém, são também palavras de vida e saúde para qualquer circunstância que você se encontre na vida. Todas as bênçãos de Deus estão contidas em sua palavra. Atenta para as minhas palavras. Note que Provérbios 4:20 diz: atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer dar atenção total à palavra de Deus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em seu coração e expulsar dele tudo aquilo que o joga contra a palavra. Retire de seu coração todas as distrações que o roubam, impedindo-o de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que, se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontrará vida e saúde. É verdadeiramente uma afirmação. As minhas razões inclinam o teu ouvido. A última parte de Provérbios 4:20 diz: as minhas razões inclinam o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do seu ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir suas palavras pelo ato de ouvir. Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar seus ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo sua palavra. Mantenha seus ouvidos ouvindo a palavra, RM 10:17. Se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para suas razões, você estará fechando-os para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de você, tais como o medo, a dúvida e a descrença. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. Tudo o que você tem de fazer é tomar o medicamento de Deus, sua palavra, como seu remédio. A palavra de Deus pode ser um remédio para qualquer situação em sua vida, mas, primeiramente, você terá de lê-la e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas, algumas vezes, ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada em seu espírito. Porém, se fizer com que ela desça para dentro de você, e souber, por conta própria, o que diz a palavra, ela começará a funcionar para você. Quando você souber que a palavra de Deus é verdadeira,
Não duvidará ou discordará dela, nem ficará contra ela, pois estará arraigada profundamente em seu coração. Estando em seu coração, será um remédio infalível para os problemas da vida. Não deixe minha palavra apartar-se dos teus olhos. É importante aquilo que você ouve. Provérbios 4:20 diz, exatamente, o que você deve escutar se quiser vida e saúde. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Entretanto, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa seus olhos, pois a Bíblia diz, não as deixes minhas palavras apartar-se dos teus olhos. PV 4:21. Logo, espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus como a escute. Isso é, mantenha sua visão fixa na palavra de Deus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Essa passagem não quer dizer que devemos, continuamente, olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa, mas que devemos sempre olhar para ela em lugar das circunstâncias. Nos bons e maus momentos, precisamos olhar para as palavras de Deus, para suas razões. A palavra de Deus. Apenas continue olhando para aquelas palavras. Olhe-as e guarde-as. Onde? No meio do seu coração. Por quê? Porque então, elas serão vida para você. São palavras de vida e saúde. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para os que as acham. São vida para os que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca inclinam seus ouvidos a elas. Outras nunca as acham, porque não atentam para sua palavra, tampouco a colocam em primeiro lugar, põem tudo à frente das razões de Deus. Antigamente, as pessoas costumavam viajar basicamente de trem. As ferrovias cruzavam este país. Naqueles dias, não tínhamos todas as luzes e equipamentos eletrônicos para sinalizar os cruzamentos como nos dias atuais. Nos cruzamentos, um sinal simplesmente dizia: pare, olhe, escute. E exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo nessa passagem da Escritura. Se você quiser vida e saúde, há algo que deve fazer. Pare. Atenta para as minhas palavras. Olhe. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou seja, pare, olhe para a palavra de Deus e escute-a. Não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos seus olhos. Por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante de seus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para os que as acham. São saúde para todo o seu corpo. Como você vê, é tão simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, sua palavra seria saúde e cura para elas. A palavra de Deus contém palavras que agem como medicamentos, pois são espírito e vida. Jó 6:63. Há poder na palavra. Há também cura na palavra de Deus. Repare em Provérbios 4:22. As palavras de Deus são saúde. Elas podem curar seu corpo independente do que exista de errado com você. Isso significa que quando você inclinar seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para seu corpo e tudo que o afligir. Incline os seus ouvidos para a palavra de Deus, não para suas próprias opiniões. Você deve inclinar seus ouvidos para a palavra de Deus, pois ela tem o poder de curar seu corpo e libertá-lo. Você poderia dizer: a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. Sim, dizem alguns, eu sei o que diz a Bíblia sobre a cura, mas não acredito que ela ocorra dessa forma. Se você tem essa atitude, você não está inclinando seus ouvidos para as razões de Deus, para a sua palavra. Em vez disso, está inclinando seus ouvidos para suas próprias crenças e opiniões. Um camarada disse-me: eu tenho tanto direito às minhas crenças assim como você, às suas. Eu lhe respondi: não, nem você, nem eu temos esses direitos se quisermos prosperar e andar com saúde divina. Se quisermos prosperar e receber bênçãos de Deus em vida, nenhum de nós tem o direito às próprias crenças, a menos que elas concordem com a Bíblia.
Alguns cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus, porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. Eles não têm andado na luz da palavra que já possuem. Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé e cura, esses cristãos dizem: eu já ouvi isso antes. Essas pessoas não estão inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Veja que a palavra não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina seus ouvidos uma ou duas vezes às razões de Deus. Não. Inclinar os ouvidos denota uma ação contínua. Você precisa continuamente inclinar seus ouvidos às razões de Deus para que sua palavra funcione a seu favor. Provérbios 4:20-22 diz: As minhas razões inclinam o teu ouvido, porque são vida para os que as acham e saúde ou medicamentos para o seu corpo. Como tomar seu medicamento? A palavra de Deus é medicamento. Isso significa que é um remédio infalível para qualquer coisa que o aflige, incluindo tudo que pertence à sua vida. A palavra de Deus é um remédio para tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Uma vez que a palavra de Deus é um medicamento para toda a nossa carne, como devemos tomar o medicamento de Deus, sua palavra, e apoderarmos-nos dele para a cura de nossos corpos? Provérbios 4:20-21. 20 Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. 21 Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer o que diz Provérbios 4:20-21. Atente para a palavra de Deus. 2. Incline seus ouvidos para ela. 3. Não a deixe apartar-se dos seus olhos. 4. Guarde-a no meio do seu coração. Todas essas instruções requerem uma ação contínua, não algo que você faz de vez em quando. Na prática, suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado, e seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente neste ano da mesma doença, e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento para você. Você não diria ao seu médico: não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento. Eu já o tomei no ano passado. A dose de medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai causar-lhe melhora se você precisar dele novamente neste ano. Se você estiver precisando de um medicamento, terá de tomá-lo outra vez para que ele possa auxiliá-lo. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Você tem de continuar tomando o medicamento de Deus para que ele o beneficie. Você inclina seus ouvidos, e Deus realiza a cura e restauração. Porém, a palavra de Deus não irá beneficiá-lo se você tiver a atitude: eu já ouvi isso antes. Não. Para que a palavra de Deus lhe cause melhoras, você tem de ficar com ela. Você tem de apoderar-se continuamente do poder de cura no medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, 1 Jó 5:4. No entanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não por tê-la ouvido. RM 10:17. Logo, quando você permanece ouvindo a palavra de Deus e apodera-se dela, vem a vitória. 2. Jesus, a vontade de Deus em ação. Você já lutou em certas áreas de sua vida, imaginando qual seria a vontade de Deus naquela situação ou circunstância particular? Há grande paz e conforto em saber a vontade de Deus. O salmista de tempos antigos dizia: "E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles!" SL 139:17. Como você pode saber a vontade de Deus nas situações e circunstâncias da vida? Inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Atenta para as minhas palavras, porque são vida e saúde. PV 4:20-22. A palavra de Deus é a vontade dele. Então, quando você a conhece e age de acordo com ela, sua palavra lhe traz vida e saúde. O ministério de Jesus demonstrou a vontade de Deus.
O ministério terreno de Jesus foi a vontade de Deus em ação em nome da humanidade. Jesus disse em João 6,38: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A Bíblia também diz que a vontade de Deus era curar, por meio de Jesus, todos os oprimidos do diabo. Isso inclui os oprimidos por enfermidades e doenças. Atos 10,38. 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembre-se de que Jesus não veio para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Com isso em mente, lembre-se de que Jesus estava cumprindo a vontade de Deus na terra fazendo o bem. É bom curar as pessoas? Jesus fez a vontade de Deus quando andou curando todos os oprimidos do diabo? Certamente fez. Se Jesus estava cumprindo a vontade de Deus na terra fazendo o bem e curando as pessoas, então a vontade de Deus de curar as pessoas que hoje são oprimidas pelo diabo mudou? Claro que não, pois a Bíblia diz que Deus nunca muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Mililitro 3,6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. HB 13,8. Portanto, a vontade de Deus revela-nos que Ele nunca muda, mesmo em relação à cura. Em outras palavras, não importa o que Ele tenha feito por qualquer outra pessoa, o mesmo Ele fará por você se ouvi-lo e confiar nele. Uma vez que Deus não muda, nós podemos saber com certeza que é sua vontade curar a todos. Na verdade, Atos 10,38 deveria ser o suficiente para convencer-nos de que curar é a vontade de Deus ainda hoje. Porém, há muitos outros versículos que nos revelam a vontade de Deus concernente à cura. É por isso que precisamos inclinar nossos ouvidos à palavra de Deus, às suas razões, a fim de que suas palavras possam ser vida, saúde e medicamento para nós. Deus fala conosco por meio de Jesus. Eu já disse anteriormente que a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando com cada um de nós pessoalmente. E o ministério terreno de Jesus foi a expressão da vontade de Deus em ação. Jesus é Deus, a palavra feita carne. Logo, para saber o que Deus está nos dizendo, temos de saber o que a palavra está nos dizendo. João 1,14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14 E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabendo que Jesus é Deus e a palavra feita carne, podemos dizer que Jesus é Deus falando conosco pessoalmente. De fato, a Bíblia diz que Deus fala conosco através de Jesus, a palavra viva, e a palavra escrita pelo Espírito Santo contém os dizeres de Jesus. Hebreus 1,1, 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. 2 Há quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Visto que Jesus é Deus falando conosco, imagino que Deus está nos dizendo através de Jesus. Precisamos inclinar nossos ouvidos para tudo que Jesus nos diz. Por exemplo, quando Jesus andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, eu imagino que Ele estava nos dizendo ao curar as pessoas. Quando Jesus andava fazendo o bem e curando os que estavam oprimidos pelo diabo, Ele estava dizendo que não era da vontade de Deus curar? Jesus estava dizendo que a vontade de Deus era apenas curar alguns? Certamente não. Não. Jesus estava demonstrando a vontade do Pai Celestial de curar as pessoas. Deus Pai estava revelando-se aos homens através de seu Filho Jesus para dizer à humanidade: Eu sou seu bondoso e amável Pai Celestial. Qualquer coisa que vocês virem Jesus fazer será da minha vontade. Em minha palavra, vocês podem ver Jesus curando pessoas por todos os lugares. Logo, vocês podem saber com certeza que curar é da minha vontade.
Por exemplo, Deus estava falando pessoalmente conosco por meio de Jesus em Mateus capítulo 7. Mateus 7 de julho de 2011. 7 Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. 8 Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. 9 Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? 10 Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Jesus estava dizendo: se vocês, sendo maus ou naturais, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem, quanto mais Deus nos dará bens. Deus Pai está tentando nos dizer, através de Jesus, que, assim como um pai natural ama seus filhos e deseja-lhes o melhor, quanto mais Ele, nosso Pai Celestial, ama seus filhos e deseja dar-lhes bens na vida, quanto mais. Vamos supor que seu filho esteja queimando de febre. Quantos de vocês, pais, curá-lo-iam se pudessem? Certamente, vocês sarariam seus filhos se isso estivesse ao seu alcance. Deus quer fazer o mesmo por seus filhos. E Deus é capaz. Alguém perguntou: se Deus é capaz, então por que Ele já não cura todos os doentes? Certamente Deus é onipotente e todo-poderoso. Porém, Ele só pode fazer o que você permite que Ele faça em sua vida. Deus responde à fé. Alguns argumentam que, sendo Deus onipotente, Ele pode fazer com que as pessoas façam o que Ele quer. No entanto, se isso fosse verdade, Ele faria todos os pecadores serem salvos e todos os cristãos pagarem seus dízimos. Não. Deus deu ao homem livre-arbítrio, e Ele não violará a vontade das pessoas. Entretanto, muitos acreditam: bom, qualquer que seja a vontade de Deus, Ele tão somente a fará. Se for vontade de Deus querer curar-me, Ele o fará. Se Ele não me curar, é porque não foi de sua vontade. Mas note que Deus não pode fazer nada que você não lhe permita em sua vida. Faça a sua parte recebendo as bênçãos de Deus. Você tem um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, incluindo a cura. Por exemplo, diz Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. AP 3.20. O homem é um agente moral livre e tem a habilidade e o direito de fazer suas próprias escolhas na vida. Ele pode abrir a porta de seu coração e escolher aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e nascer de novo, ou pode escolher rejeitar a Jesus. Mesmo após ter nascido de novo, você não perde sua vontade ou direito de escolha. Deuteronômio 30.19. 19 Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Você faz suas próprias escolhas na vida. Por quê? Por uma razão. Seu corpo é a morada na qual você, seu espírito, vive. Você é o único com autoridade sobre essa morada, seu próprio corpo. Sendo você o único com autoridade sobre seu próprio corpo, você pode deixar a palavra de Deus entrar em seu coração, com sua saúde e cura, ou abrigar os pensamentos e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades. Você tem a escolha do que fará com a palavra de Deus. Você atentará a ela? Você inclinará seus ouvidos a ela? Você a manterá diante de seus olhos e no meio de seu coração? Se você o fizer, a palavra de Deus se transformará em cura, saúde e vida para você. Ela será um remédio infalível para todo o seu corpo e para qualquer circunstância de sua vida. A palavra de Deus sempre é um remédio infalível para todos os problemas da vida dos que atentam a ela e colocam-na em primeiro lugar. Na verdade, as pessoas carregam sobre si mesmas muito das dificuldades que experimentam na vida. E é claro que o diabo as mantém acomodadas no erro também. Quase todas as lágrimas derramadas são egoístas. Se as pessoas apenas fizessem o que diz a Bíblia,
ser-lhes-ia poupado muito sofrimento. Você pode economizar muito sofrimento na vida apenas inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar seus ouvidos para o que diz a palavra de Deus sobre cada setor da vida. Quando você obedece a uma parte da Bíblia, torna-se muito mais fácil obedecer às outras. Por outro lado, se você desobedece à palavra de Deus ao longo de uma linha específica, torna-se mais fácil desobedecer a palavra em outras áreas. E, quando você está em desobediência, é aberta uma porta para o diabo tentar operar em sua vida. É bem melhor escutar a Deus e prestar atenção ao que diz a Bíblia. Nós precisamos inclinar nossos ouvidos para toda a palavra de Deus e deixá-la ser a autoridade final em nossa vida. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Você pode inclinar seus ouvidos às razões de Deus se quiser, ou pode fechar seus ouvidos a elas. Se você abre seus ouvidos às razões de Deus, possibilita que o Pai Celestial faça fluir em você o quanto mais que Ele quer dar-lhe. Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. MT 7.11. Apenas apresente sua petição ao seu Pai Celestial. E peça com fé. Ele quer dar-lhe o quanto mais. Porém, Ele não o pode até que você lhe peça, permitindo-lhe que o faça. De que outra forma você lhe dá permissão? Inclinando seus ouvidos às suas razões, pedindo-lhe com fé baseada em sua palavra. Então, Ele pode fazer suas bênçãos fluírem, pois é fiel à sua palavra. Satanás é o opressor, Jesus é o libertador. Deus tem falado conosco através de seu Filho Jesus, HB 1.1:2. O que mais Jesus está nos falando? Vimos em Atos 10.38, que Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ao curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, Jesus nos dizia que Satanás é o opressor. Jesus é o Salvador. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude para ser o libertador. Ele é o que cura. Algumas vezes, você ouve pessoas dizerem que a vida é um mistério. No entanto, não existirá mistério algum se você entrar no livro que soluciona todos os mistérios, a Palavra de Deus. Ser-lhe-á revelado qualquer mistério em vida. Veja que o Espírito Santo é o professor. Ele o guiará em toda a verdade. Jó 16.13. Portanto, não há qualquer mistério sobre a vida. É simples. Satanás é o enganador. Satanás é o atormentador. Satanás é aquele que traz enfermidades e doenças. Ele é o autor das enfermidades e das doenças. É o opressor e nosso adversário, o ladrão e o mentiroso. Et 10.38. Jó 10.10. 1p5.8. Entretanto, Jesus salva-nos e liberta-nos. Jó 8.32. É muito simples e fácil ver que quando você inclina seus ouvidos para o que Deus diz em sua palavra, ela o liberta daquilo que tentaria prendê-lo. E quando Satanás finalmente for eliminado da terra, diz a Bíblia, não haverá nada para ferir ou destruir. Is 11.9, 65.25. Logo, algo que fere ou destrói deve vir de Satanás. Ele deve ser a fonte, porque quando é eliminado, nada mais fere ou destrói. Note que algumas pessoas leem a palavra de Deus e ainda ignoram o fato de que Jesus é aquele que cura. Pensam que se estão doentes, Deus deve ter colocado enfermidade nelas, ou pode estar tentando ensinar-lhes algo. Porém, se você entrar na palavra, o Espírito Santo iluminará sua mente e seu espírito, e você verá que Deus é o que cura. Você verá que Satanás é o único que tenta ferir as pessoas com enfermidades e doenças. Satanás é o autor das enfermidades e das doenças, não Deus. João 10.10. 10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A Bíblia diz que devemos inclinar nossos ouvidos às razões de Deus. É dessa maneira que recebemos vida com abundância. Foi o próprio Jesus que disse que Satanás é o ladrão que rouba, mata e destrói. Então, sabemos que qualquer coisa que fere ou destrói é de Satanás, não de Deus.
Enfermidades ferem e destroem, mas Deus as cura. Deus não coloca enfermidades nas pessoas. Segundo João 10.10, Jesus veio para que tivéssemos vida com abundância, não enfermidades e doenças. Tenho visto pessoas, atacadas por enfermidades e doenças, dizerem: bom, Deus deve ter colocado isso em mim por algum propósito. Ele provavelmente tem algum plano grande e místico em mente. Ele deve estar tentando me ensinar alguma coisa. Que Deus abençoe seus queridos corações. As pessoas que acreditam nisso estão sendo joguetes nas mãos do diabo. As bênçãos, a cura e a saúde que Deus quer que aproveitem estão sendo-lhes roubadas. Deus é o Deus da cura. A vontade de Deus é que você esteja bem. Ele até forneceu informações de como permanecer bem. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. Isso sustenta o motivo pelo qual a cura deve ser da vontade de Deus, ou ele não nos teria dito como receber cura e saúde para nossos corpos. Se a enfermidade fosse a vontade de Deus para seus filhos, por que ele nos diria como sair de sua vontade sendo curados? Deus providenciou nossa cura através das feridas de Jesus na cruz do Calvário. Mateus 8.17. 17 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 1 Pedro 2.24. 24 Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. De acordo com a palavra, já fomos sarados pelas feridas de Jesus. 1 Pedro 2.24 diz: e pelas suas feridas fostes sarados. É um fato consumado na mente de Deus. Portanto, cura e saúde são da vontade de Deus, não enfermidades e doenças. Agora, temos apenas de receber cura para nossos corpos, que já nos foi providenciada através de Jesus. As pessoas que não acreditam que curar é da vontade de Deus possuem uma imagem distorcida do caráter e da natureza de Deus. A única maneira de alterarem isso é entrando na palavra de Deus, o remédio infalível. Elas devem inclinar seus ouvidos à palavra de Deus para que possam enxergar o Pai Celestial como Ele realmente é. Se escutarem o que diz a palavra, terão a imagem perfeita de Deus no coração e na mente. E seu ponto de vista espiritual mudará, e não será mais distorcido. Lembre-se apenas de que a palavra de Deus é um remédio infalível para todo o seu corpo. Se Deus deu-lhe sua palavra como remédio para enfermidades e doenças, por que Ele iria querer que você continuasse doente? Não. Deus quer que você tenha vida abundante, cura e saúde em todo o setor de sua vida. É por isso que lhe deu sua palavra como remédio infalível para todo problema e circunstância que você encarar na vida. 3. A palavra de Deus é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus, é medicamento e saúde para nosso corpo. Se a palavra de Deus é medicamento, ela sustenta o motivo pelo qual Deus quer que seu povo tome esse medicamento, recupere-se e permaneça bem. Deus nos diz exatamente como receber saúde para todo o nosso corpo. Ele disse: minhas palavras são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. PV 4.22. E Deus declara, explicitamente bem em sua palavra, que quer que a achemos para que possamos receber saúde para todo o nosso corpo. A saúde é para todo aquele que acha a palavra de Deus. Logo, a cura é a vontade de Deus para todos. Mateus 8.1-3. E descendo ele e Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. 2 E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3 E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Agora, incline seus ouvidos às razões de Deus.
O quero dito por Jesus ao leproso é também o que Deus Pai está dizendo para você sobre sua cura. Jesus disse: As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João 14.10. Então, o que disse Jesus àquele leproso sobre a cura? Incline seus ouvidos às razões de Jesus, porque ele está revelando a vontade do Pai a respeito da cura também. Quando Jesus disse quero ser limpo, ele revelava que curar era a vontade de Deus. Leia cuidadosamente os 4 evangelhos e sublinhe toda vez que Jesus disse algo sobre a cura. Você não encontrará sequer uma única vez em que Jesus disse: Eu não o curarei, nem uma única vez. Note também que o leproso creu que Jesus poderia curá-lo, mas questionou se ele o curaria ou não. O leproso disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. MT 8.2. Lembre-se de que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. HB 12.2. Sendo assim, ele consumou a fé do leproso e fechou a questão, de uma vez por todas, sobre sua vontade de curar ao responder claramente quero. O leproso demonstrou sua dúvida e sua incredulidade dizendo se quiseres. Hoje, muitas pessoas seguem a dúvida do leproso em vez de seguir a disposição de Jesus para curar. Se Deus disse quero para curar uma pessoa, então ele está dizendo o mesmo quero para curar todas, porque ele não faz acepção de pessoas. Et 10.34. De Gênesis a Apocalipse, vemos o quero de Deus para curar, salvar e libertar as pessoas. É triste elas preferirem seguir a dúvida do leproso à fé de Jesus. A grande fé do centurião. Mateus 8 tem mais a dizer sobre a disposição de Deus para curar. Ele nos mostra também o que Deus considera como grande fé. Grande fé é confiança na palavra à parte das circunstâncias naturais que a contradizem. Incline seus ouvidos para o que Deus está falando sobre curar nesses versículos. Você verá que o criado do centurião foi curado por causa do que o centurião disse, das palavras que ele proferiu. As palavras que você fala podem determinar se você receberá sua cura ou não. Por quê? Porque as palavras demonstram sua fé. Mateus 8 de maio de 2013. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. 6 e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. 7 Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. 8 E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. 9 Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. 10 E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 13 Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. O que Jesus disse ao centurião sobre a cura de seu criado? Novamente disse: Eu lhe darei saúde. Ele não disse: Eu não lhe darei saúde. E ele nunca disse: Eu não darei saúde a quem crê nele e vem a ele, com fé, para ser curado. Você notará que a resposta do centurião foi cheia de fé. Suas palavras demonstraram sua fé. Ele disse a Jesus: Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. V8. O centurião inclinou seus ouvidos às razões de Jesus, e Jesus observou suas palavras e viu nelas tanta fé. O que é grande fé? O ingrediente para tanta fé encontra-se na resposta do centurião: dize somente uma palavra. Grande fé é simplesmente fé na palavra de Deus. Assumir Deus através de sua palavra. Grande fé é falar da palavra de Deus com fé e agir apoiado nela. Deus quer que tenhamos tão grande fé em sua palavra quanto teve o centurião nas palavras de Jesus. Deus quer que tenhamos confiança na autoridade e integridade de sua palavra.
Por causa da grande fé do centurião, Jesus pôde dizer-lhe: vai, e como creste te seja feito. V 13. E o criado do centurião foi curado na mesma hora. Hoje Jesus está dizendo para cada um de nós: vá, e como creu lhe seja feito. Apenas vá, e aquilo que você está confiando a Deus será feito tão logo você haja com fé, apoiado na palavra de Deus. Como eu disse, Deus não favorece mais um do que outro, pois Ele não faz acepção de pessoas. Porém, Deus favorece todo aquele que se compromete a acreditar em Sua palavra e a agir apoiado nela. Deus nos disse em Provérbios 4:20, para atentar às Suas palavras e inclinar nossos ouvidos às Suas razões. O benefício e resultado de inclinar seus ouvidos à palavra de Deus é a grande fé. A grande fé recebe cura, saúde e vida. Jesus está querendo curar todos. Então disse Jesus: as palavras que eu vos digo são palavras do Pai. João 14:10. Se você deseja ouvir Deus Pai, escute Jesus. Uma vez sabendo que Jesus disse que Deus está querendo curar, MT 8.37. O que mais Jesus está dizendo? Mateus 8.14, 17. 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nestes versículos, há muitas verdades que podem ser expostas, mas acho que a grande verdade que supera o resto é a disposição de Deus para curar todos. Nos versículos 14 e 15, por exemplo, lemos que Jesus curou a sogra de Pedro. Agora, muitas pessoas acreditam que a vontade de Deus é curar algumas pessoas ou poucos privilegiados como parentes de um dos discípulos de Jesus. Porém, elas não acreditam que a vontade de Deus é curar todos. Note, entretanto, que no mesmo dia em que Jesus curou a sogra de Pedro, ele também curou todos os que precisavam de cura. A Bíblia diz que no mesmo dia, muitos foram libertos, e Jesus curou todos os que estavam enfermos. V 16. Isso significa que Jesus curou todos os que estavam doentes na multidão. Por que Jesus curava multidões? Escute as razões da palavra de Deus. Jesus as curava para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. MT 8.17. Jesus era movido por compaixão para curar os enfermos. MT 9.36. Seu ministério terreno foi a vontade de Deus em ação em nome da humanidade. Jô 5.19, 30, 36, 8.28,29, et 10.38. Logo, a vontade de Deus é curar. Podemos ver, em Mateus 8.16, que a cura não pertence somente a alguns poucos privilegiados. Deus não favorece apenas alguns. Acredito, cuidadosamente, que a importância dada por Jesus em curar a sogra de Pedro vem logo depois da importância de curar as multidões, todos os que estavam enfermos. Do contrário, as pessoas tentariam ler Mateus 8.17 desta forma: Ele tomou sobre si as enfermidades da sogra de Pedro e levou suas doenças. Ou, Jesus tomou sobre si as enfermidades e doenças de algumas pessoas. No entanto, a Bíblia não diz isto. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou uma pessoa, Ele curará outra. Apenas assuma-o e haja sobre sua palavra. Incline seus ouvidos às razões de Deus. O que Deus Pai está dizendo? Ele está dizendo que todas as doenças e enfermidades foram levadas por Jesus. Logo, todos nós podemos ser curados. Mateus 8.17. 17 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Na base dessa verdade, estava o fato de que Jesus curava as multidões. Incline seus ouvidos às razões de Deus. A Bíblia contém as razões de Deus. Uma vez que Jesus curou todos os que estavam enfermos, e que foram até Ele com fé, se seu corpo está enfermo, vá a Ele agora mesmo com fé e receba sua cura. Deus quer curar você. Tenho ministrado a cura por mais de 60 anos e descobri que o maior obstáculo para curar as pessoas é convencê-las de que a vontade de Deus é curá-las. Muitos cristãos se esforçam para aproximar-se de Deus e receber a cura. Contudo, muitas vezes, um pensamento esconde-se atrás da mente: eu sei que Deus cura as pessoas, mas é provável que não seja sua vontade me curar. Mas veja que estas pessoas não estão inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Quando você inclina seus ouvidos para o que Deus diz, você conhece a sua vontade concernente à cura. Novamente, a disposição de Deus para curar é expressa nas páginas de sua palavra. Vamos escutar a palavra de Deus continuamente e inclinar nossos ouvidos às suas razões. Quando inclinarmos nossos ouvidos às suas razões, aquela palavra entrará profundamente em nossos corações, e saberemos que pelas suas feridas fomos sarados. Eu já disse, inúmeras vezes, que o fato de eu ter comido um filé bom não significa que eu nunca vá comer outro. O mesmo acontece com a palavra. Na prática, se, continuamente, você alimenta seu corpo com boa comida, ele se fortalece. E no reino sobrenatural, se, continuamente, você alimenta seu espírito com a palavra de Deus, ele se mantém fortalecido, e sua fé se mantém avivada. Na verdade, a palavra alimenta sua fé. Quando você alimenta seu espírito com a palavra de Deus, lendo tudo o que diz respeito à cura, você está estabelecendo saúde e cura para o seu corpo, porque a palavra de Deus é um remédio infalível, é saúde para todo o seu corpo. Em todas as situações e circunstâncias da vida, pergunte para si mesmo: o que diz a palavra de Deus? Então, alimente sua fé lendo aqueles trechos. Quando sua fé estiver estabelecida em relação à cura, resultados estarão aparecendo. Se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, a vida poderá ser diferente para você. A palavra de Deus é vida, saúde e um remédio infalível para todo o setor da vida. 4. A cura é o pão dos filhos. Devemos inclinar nossos ouvidos às razões de Deus para que possamos ter vida e saúde. Em sua caminhada terrena, Jesus foi a vontade de Deus em ação para trazer vida e saúde às pessoas. Portanto, o que mais disse Jesus sobre a cura? Jesus disse que curar é o pão dos filhos. Isso significa que a cura pertence aos filhos de Deus. Seu Pai Celestial já a providenciou para você. Mateus 15.21, 28. 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. 22, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24, e ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. 25, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26, ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. 27, e ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28, então, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A cura é o pão dos filhos. Sendo a cura o pão dos filhos, se você nasceu de novo, a cura é o seu pão. São palavras do próprio Jesus. Logo, a cura pertence a você agora mesmo. Apenas receba o que lhe pertence. Você pode inclinar seus ouvidos ao fato de a cura ser seu pão,
porque o próprio Jesus o disse. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, e a cura já lhe foi providenciada. Isso o ajudaria a proferir em voz alta: a cura me pertence. Ela é meu pão cotidiano. Posso participar do meu pão agora mesmo. Alguns de vocês precisam inclinar seus ouvidos a isso, e dizê-lo até que fique registrado dentro de vocês, em seu espírito. A palavra não funcionará para você se estiver apenas em sua cabeça. Porém, quando a palavra penetra em seu coração, os resultados aparecem. Assim, a cura é o pão dos filhos. É a provisão que pertence a você, dada por seu Pai Celestial, assim como o pão dado por um pai terreno pertence ao filho. Mas a cura também lhe pertence baseada em outros direitos e privilégios de sua herança comprada pelo sangue de Cristo. A cura é seu direito de família. A cura também é seu direito de família, pois quando você se torna um filho de Deus, você se torna parte da família de Deus. A Bíblia diz: mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai. RM 8.15. Deus é seu Pai Celestial. Portanto, a cura lhe pertence, pois você é o próprio Filho de Deus. Se você já nasceu de novo e faz parte da família de Deus, não tem de esperar pelo que lhe pertence. Receba a cura agora mesmo. Ela é sua, porque a cura é o pão dos filhos. Você é filho de Deus. Então, a cura lhe pertence por direito de sua herança na família de Deus. A cura é seu pão. Participe agora mesmo do que lhe pertence. A cura é seu direito legal. A cura é seu direito legal, pois a nova aliança é um documento legal selado pelo sangue de Jesus. HB 8.6, 12.24, 13.20. A nova aliança lhe garante tudo que Jesus lhe assegurou na cruz, incluindo a cura divina, MT 8.17, 1P2.24. Legalmente, Jesus sofreu na cruz como seu substituto para que você pudesse ser livre das enfermidades e doenças que tentassem atacar seu corpo. Por essa razão, você possui um direito legal à cura divina através de um melhor conserto confirmado pelo sangue de Jesus. HB 8.6. A cura é seu direito remido. A cura também é seu direito remido, pois está incluída no plano redentor de Deus. Jesus providenciou a cura divina na cruz do Calvário em sua morte, sepultamento e ressurreição. Isaías 53.4-5. 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Jesus comprou nossa cura assim como providenciou a remissão de nossos pecados. Logo, nós também temos um direito remido à cura divina. Todo filho de Deus nascido de novo tem direito a receber a cura, com base no trabalho redentor de Jesus na cruz. 1 Pedro 2.24. 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mateus 8.17. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Desde que Jesus levou nossas doenças e enfermidades, não precisamos mais levá-las. Não continue a levar o que Jesus já levou para você na cruz do Calvário. A cura é seu direito por meio da oração. A cura é seu direito através da oração, pois Deus disse: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis se tê-lo-eis. Mac 11.24. É seu direito clamar pela cura em nome de Jesus. Filipenses 4.19. 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A cura também é algo que desejamos e da qual precisamos. Por necessitarmos dela, Deus a providenciou para nós. Afinal, Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades.
Se você deseja a cura para o seu corpo, clame por ela em nome de Jesus, baseando-se na palavra de Deus. A cura para o seu corpo é um desejo, não é? Deus é o único que prometeu satisfazer seus desejos que estão de acordo com sua palavra. Ele disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mark 11:24. Vá em frente e receba sua cura agora mesmo. Deus, em seu grande plano redentor, providenciou vida e cura para nossos corpos mortais pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:11. 11. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando você ora, pode apoderar-se do que precisa por meio da fé na palavra de Deus. Coloque sua petição confiantemente diante do trono da graça de Deus. HB 4:16. Você tem um direito a apropriar-se da cura divina ou recebê-la através da oração. A cura é seu direito divino. A cura é nosso direito divino, pois nos pertence e foi nos dada pelo Divino Pai Celestial. A Bíblia diz que quando nascemos de novo, tornamo-nos novas criaturas. 2 Cor 5:17. Tornamo-nos filhos de Deus. RM 8:14-16. O que nos torna novas criaturas é a vida de Deus em nosso espírito. Somos nascidos de novo pelo Espírito de Deus no novo nascimento. Jó 3:3-8. Fomos criados novamente à imagem e semelhança de Deus em nossos espíritos. Logo, temos um direito divino à cura. A cura é seu direito de provisão. A cura é seu direito de provisão, pois Deus deu-a para você como parte de sua mesa de provisão. Salmos 23:5. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem são seus inimigos? Satanás e seu exército. Demônios e espíritos malignos que tentariam colocar em nós enfermidades e doenças. A Bíblia chama Satanás de nosso adversário. 1 Pes 5:8. Mas, o que há na mesa de provisão de Deus que foi preparado para nós? O pão dos filhos. A cura é o pão dos filhos e já está na mesa de provisão do seu Pai Celestial, apenas esperando para que você participe dela. Então, somente peça ao seu Pai Celestial: Pai, passe-me o pão, por favor. Seu Pai Celestial preparou uma mesa de bênçãos para você, e ela inclui cura para o seu corpo. A cura sempre está na mesa do Mestre. O Mestre está chamando para acomodar-se, vir e banquetear-se à sua mesa farta. Assim, você poderá apreciar o que ele já lhe providenciou. Veja que se alimentar do que diz a palavra de Deus sobre a cura é como comer um alimento na prática. Diz Jesus em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão toma exatamente o lugar da comida. Logo, a palavra de Deus sobre a cura é o seu pão. Em outras palavras, quando você analisa o que disse Jesus, vê uma comparação, pois a comida é para o corpo assim como a palavra de Deus é para o nosso espírito. Você precisa alimentar-se na palavra de Deus, na área da cura. A cura é o pão dos filhos, e alimentar-se dela na palavra de Deus pode torná-lo satisfeito em todo o setor de sua vida. 5. O sucesso encontra-se na palavra de Deus. A resposta para tudo o que você precisa na vida, incluindo a cura, pode ser encontrada na Santa Palavra de Deus. O que determina seu sucesso ou fracasso é o que você faz com as Escrituras. A Palavra de Deus é vida e saúde para todo o seu corpo, e um remédio infalível para todas as questões da vida. Mas você terá de inclinar seus ouvidos e concentrá-los nela, o que irá beneficiar você. Toda vez que ensino a palavra de Deus como sendo um remédio, lembro-me de um testemunho que ouvi durante uma reunião que liderei em Albuquerque, Novo México. Após um dos cultos, uma mulher aproximou-se de minha esposa e de mim para conversar. Apontando para seus pés, ela disse: tenho 47 anos, e este é o primeiro par de sapatos que já usei em toda a minha vida.
Minha esposa e eu olhamos para seus pés e pudemos ver que ela estava usando um novo par de sapatos, mas poderíamos ter interpretado o que disse de várias maneiras. Será que ela queria dizer que aos 47 anos, enfim, conseguirá dinheiro para comprar um par de sapatos? A mulher continuou a explicar: eu nasci com um pé aleijado, então nunca pude usar um par de sapatos. Um dos meus pés era normal, e por isso eu não podia usar um sapato. Sempre tive de usar um calçado feito especialmente para meu pé deformado. Uma de minhas pernas também era menor, mais curta do que a outra, e eu mal conseguia sair em público, porque tentava esconder minha condição. Mas alguém me deu uma série de fitas sobre fé, irmão Agem. Eu comecei a escutá-las e no começo, não conseguia extrair absolutamente nada delas. Porém, eu continuei a ouvi-las repetidamente. Ela disse: eu fui ungida com óleo e orei algumas vezes. Todo evangelista que vinha à nossa igreja me ungia com óleo, impunha as mãos sobre mim e orava. Porém agora, ninguém me ungiu com óleo. Ninguém impôs as mãos sobre mim. Ninguém orou por mim. Na realidade, nem mesmo eu orei. Ela disse ainda: mas depois de 6 meses escutando suas fitas quase que ininterruptamente, meu pé e minha perna começaram a se endireitar. Agora, eles são completamente normais. E acrescentou: eu também nasci sem um dedinho do meu pé deformado, mas Deus até fez crescer um dedinho no pé. Alguém pode dizer: eu não acredito nisso. Se você não acredita, isso não funcionará para você. Você precisará apenas inclinar seus ouvidos às razões de Deus até que a fé nasça em seu coração. Então poderá acreditar em Deus para obter o impossível também. Como essa mulher tornou-se sã e satisfeita? Apenas inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Lembre, minhas palavras são saúde e cura para toda a sua carne, seu corpo. PV 4.22. E Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Jó 6.63. A palavra produz resultados. Aquela mulher não foi curada porque alguém orou por ela. Não me interprete mal. Eu não sou uma pessoa que subestime a oração. Ela é algo certamente bíblico. Note novamente o que diz Provérbios 4.20-22. Veja que ele não menciona nada a respeito da oração. Apenas fala sobre atentar para a palavra, inclinar os ouvidos a ela, não se afastar dela e guardá-la no meio do coração. Quando você assim o fizer, a palavra de Deus se tornará vida e saúde para o seu corpo. Provérbios 4.20-22. 20 Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. 21 Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. 22 Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. Tão bíblicas como a oração, estas passagens não mencionam nada a respeito de orar. É claro que Deus responde à oração, mas estas passagens não estão dizendo que você tem de orar a fim de fazer a palavra de Deus funcionar a seu favor. A cura pode agir se você apenas fizer a palavra funcionar a seu favor. Provérbios 4.20-22 nos diz exatamente como fazer a palavra de Deus funcionar a nosso favor. Atente para as palavras de Deus. Incline seus ouvidos às suas razões. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarde a palavra no meio do seu coração. É dessa forma que o poder da cura na palavra de Deus se revelará no seu corpo. Aquela mulher descobriu que, se fizesse o que diz a Bíblia, a palavra funcionaria para ela. Ela inclinou seus ouvidos à palavra de Deus, e a palavra que ela ouviu por 6 meses entrou em seu espírito e começou a operar no seu corpo. Ela começou a estimular e vivificar seu corpo mortal. RM 8.11. Apenas inclinando seus ouvidos à palavra de Deus, seu pé cresceu, e sua perna se endireitou. Pela primeira vez na vida, seu pé e sua perna estavam normais, e a palavra fez tudo isso. Seu corpo tornou-se completamente são e normal apenas por inclinar os ouvidos à palavra de Deus e escondê-la em seu coração. Tenho, frequentemente,
pensado no que teria acontecido se aquela mulher tivesse deixado de escutar aquelas fitas após a terceira ou quarta vez, ou o que teria acontecido se ela tivesse deixado de escutá-las depois de 3 meses apenas? O que teria acontecido se ela tivesse desistido e dito: eu não estou extraindo absolutamente nada disso tudo? Se ela tivesse parado de inclinar seus ouvidos às razões de Deus, não teria experimentado cura, saúde e vida para seu corpo. O nosso problema, com bastante frequência, é que temos visto Deus operar milagres e dar demonstrações sobrenaturais de seu poder, e então, ficamos esperando que Ele faça algo espetacular. Algumas vezes Deus não atua de forma espetacular nas curas e milagres. Porém, sua palavra opera a todo instante, e é como sobrenatural. Se tão somente inclinarmos nossos ouvidos ao que ela diz, os resultados poderão ser espetaculares. Em outras palavras, não podemos garantir que sempre existam manifestações de dons de cura ou de operação de milagres, porque ocorrem segundo a vontade do Espírito. 1 Cor 12.11. Não podemos garantir que o dom da fé especial esteja em manifestação para realizar a cura. Mas eu lhe direi algo que podemos garantir. De fato, o próprio Deus o garante, e 55.11. Sua palavra funcionará para você, todo dia e em toda circunstância. Glória a Deus! A palavra sempre funciona. É por isso que, constantemente, pregamos e ensinamos a palavra. Estamos tentando fazer as pessoas inclinarem seus ouvidos às razões de Deus. Se elas somente guardam a palavra no coração, o próprio Deus garante que ela opera. NM 23.19, MT 24.35. Por quê? Porque Deus coloca-se como autoridade atrás de toda palavra dita em sua palavra. SL 138.2. Esta é a razão pela qual ele disse: atenta para as minhas palavras. Ele sabe que sua palavra não falhará. A cura daquela mulher ocorreu, porque ela inclinou seus ouvidos ao que disse Deus. Ela fez a palavra de Deus funcionar a seu favor. As palavras de Deus são espírito e vida. Jó 6.63. Prova irrefutável. Gosto de verificar os testemunhos que ouço. A palavra é uma prova infalível, mas eu também gosto de verificar no domínio natural. A Bíblia diz: examinai tudo, retende o bem. 1 TS 5.21. Aquela mulher que tinha sido aleijada nos disse: algumas pessoas que vocês conhecem foram meus pastores. Sei disso porque você mencionou seus nomes naquelas fitas que eu escutei. Quem? Eu perguntei. Ela disse: o irmão e a irmã Goodwin. Naquela época, os Goodwins eram pastores da primeira Assembleia de Deus em Pasadena, Texas. Ambos estão com o Senhor agora. Nós dissemos: ah, sim, são bons amigos nossos. Algum tempo depois de termos conversado com aquela mulher, minha esposa e ouvimos os Goodwins, minha esposa começou a falar com a irmã Goodwin sobre a mulher. Quando ela mencionou seu nome, a irmã Goodwin disse imediatamente: ah, sim, a garotinha aleijada. O irmão e a irmã Goodwin conheceram aquela mulher na década de 30, quando ela era apenas uma menina. Minha esposa disse: bem, ela não é mais aleijada. Agora, nós a vimos. Ela está perfeitamente curada. A irmã Goodwin disse: ela era aleijada quando fomos seus pastores. De fato, sua mãe nos contou que ela nascerá daquele jeito. Eis uma prova irrefutável de que ela era aleijada, mas, inclinando seus ouvidos às razões de Deus, foi totalmente curada. É claro que receber a cura através de sua própria fé na palavra de Deus não é o único meio de ser curado. Porém, é uma das melhores maneiras, pois você aprende como fazer a palavra funcionar a seu favor a qualquer momento que precisar. Uma vez que você aprende que há poder para curá-lo na palavra de Deus, espiritualmente, você já trilhou um longo caminho. Significa que você descobriu que a vontade de Deus funciona toda vez a seu favor através de sua palavra. Salmo 107.20. 20 enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Uma vez, o Dr. John G. Lake disse algo interessante sobre a cura.
Disse que, algumas vezes, nossas curas instantâneas são uma desgraça para nós, porque as pessoas curam-se instantaneamente, vão embora e esquecem, como os 10 leprosos. Apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor. No entanto, quando as pessoas curam-se gradualmente, elas aprendem que, à medida que andam pela fé na palavra, melhoram e aperfeiçoam-se. Aprendem como fazer a palavra funcionar a seu favor, e aprendem, também, ótimas lições espirituais que operam a seu favor pelo resto de suas vidas. É a opinião de Lake, mas há muitas verdades nessas afirmações. Mas, antes de fazer a palavra funcionar a seu favor, você precisará, continuamente, inclinar seus ouvidos às razões de Deus. A partir daí, a palavra de Deus poderá ser um remédio para qualquer momento em que necessitar. Note que, quando você está caminhando na palavra, você está caminhando na saúde. Quando você está caminhando na palavra, está caminhando na vida e na saúde. Enquanto você está caminhando na palavra, ela está operando a seu favor e irá produzir saúde, cura e vida. Enquanto a palavra está operando a seu favor, você está cheio de vida. Assim, enquanto você estiver cheio da palavra, estará forte e sadio. A palavra de Deus, o remédio. A resposta para toda a diversidade da vida pode ser encontrada nas páginas da Santa Palavra de Deus. Ela é vida e saúde para todo o seu corpo, e um remédio infalível para cada situação e circunstância que você enfrentar. Fico mais emocionado ao ensinar a cura a partir de Provérbios 4.20, 22 do que a partir de qualquer outro ponto de vista, pois aquela foi a maneira pela qual fui curado e me ergui de um leito de morte quando adolescente. Eu tinha um coração deformado e uma doença sanguínea incurável desde o nascimento. Nunca havia corrido ou brincado quando criança, como fazem as demais crianças. Costumava sentar-me dentro de casa e olhar, com admiração, para fora da janela, as crianças correrem, rirem e brincarem. Não tive uma infância normal. Então fiquei completamente acamado. Sei o que significa ficar confinado a um leito por 16 longos meses. É um longo período para estar em uma cama. Eu não conseguia nem mesmo me virar. Minha família tinha de virar-me usando um lençol. Alguém tinha de alimentar-me também, pois eu não conseguia fazê-lo sozinho. Eu estava vivo por dentro, mas eu me sentia trancada em uma gaiola, pois meu corpo estava paralisado. Foi uma experiência terrivelmente penosa. É quase impossível descrever como foi estar confinado a um leito, estar paralisado durante aqueles 16 longos meses, apenas olhando para o teto, julgando-me condenado à morte. Sei como é não ter esperança em um amanhã melhor. Quando era dia, gostaria que fosse noite, e quando era madrugada, gostaria que fosse dia. Eu estava lá quando os médicos menearam suas cabeças e disseram: "Não podemos fazer mais nada por você. Você terá de esperar a morte." 5 médicos me disseram isso. Sei o que as pessoas que estão lidando com doenças e enfermidades enfrentam, pois já passei por isso também. Enquanto as doenças e enfermidades devastavam meu corpo, eu apenas olhava para o teto de hora em hora, dia a dia, desejando mais do que tudo ser capaz de viver. Eu agonizava enquanto buscava respostas em minha mente. Sabia que tinha de haver uma resposta em algum lugar. Sei o que significa o sol brilhando claramente do lado de fora enquanto eu permanecia aprisionado por doenças e enfermidades em uma sala repleta de escuridão e morte. A morte pairava como uma sombra de escuridão sobre minha cama, enquanto eu permanecia deitado e planejava meu próprio funeral. Eu era apenas um adolescente e não tinha nem mesmo começado a viver, mas a ciência médica dizia que eu tinha de morrer. A morte era iminente, e lá estava eu. As pessoas me perguntavam: "Filho, quem você quer que faça seu funeral? Que músicas você quer que sejam cantadas?" Lá estava eu. Não havia esperança, e as pessoas me perguntavam: "Quem você quer que carregue seu caixão?" Sei o que é sofrer sabendo que vai morrer. Lá estava eu. Mas, glória a Deus, porque sei também o que significa a luz da palavra de Deus entrar resplandecendo.
Obrigado, Senhor, por ter estado lá. O salmista dizia: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. SL 119.130. Foi a exposição da palavra de Deus que me deu luz. A palavra tornou-se meu remédio. Veja, porém, que as palavras de Deus não podem expor-se até que você incline seus ouvidos às suas razões. Então, suas palavras lhe darão luz e endireitarão seu caminho. Quando eu estava deitado naquele leito de morte, eu sabia, de um modo ou de outro, que minha resposta encontrava-se na palavra de Deus. No início, eu mal entendia a Bíblia, apenas fazia uma ideia. Entretanto, continuei lendo-a, porque sabia que minha resposta estava em algum lugar da palavra. Eu tinha me detido em Marcos 11.24 quando estive acamado pela primeira vez, mas não sabia o que significava e como fazer com que funcionasse a meu favor. Marcos 11.24. 24 Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis se tê-lo-eis. Assim, na madrugada em que eu morria, somente comecei a repetir esse versículo por várias vezes durante toda a noite. Repetiu milhares de vezes, muitas vezes por toda a noite. No início, Marcos 11.24 não passava de palavras para mim. Porém, de uma maneira ou de outra, eu sabia que lá estava a minha cura. Finalmente, a luz resplandeceu, e a verdade da palavra de Deus começou a raiar em meu coração. Continuei a inclinar meus ouvidos às razões de Deus. A palavra de Deus começou a agir em meu corpo como um medicamento, e finalmente, eu recebi a cura do topo da minha cabeça às solas dos meus pés. Levantei-me daquele leito de morte completamente bem, e tenho estado bem desde então. Sim, irmão Agem, dizem alguns, isso aconteceu com você, porque Deus o chamou para pregar. Mas Marcos 11.24 não funcionou para mim, porque Deus tinha me chamado para pregar. Não há menção de que aquela passagem só funcione para pregadores. Ela funcionou para mim, porque eu inclinei meus ouvidos às razões de Deus. E ela funcionará para você também, se você inclinar seus ouvidos à palavra de Deus antes de olhar para qualquer situação ou circunstância que apareça em seu caminho. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Tome seu medicamento. Então, contemple a palavra tornando-se seu remédio. A vida pode ser diferente para você. Você não tem de passar pela vida sofrendo com enfermidades e doenças. Se hoje você está lutando contra testes e provações, pare de lutar e comece a inclinar seus ouvidos. De fato, não importa qual seja o teste ou a provação que você possa estar encarando, a palavra de Deus é um remédio infalível. A respeito do autor, o ministério de Kenneth Hagin já passa dos 60 anos, desde que Deus o curou milagrosamente do coração deformado e de uma doença incurável no sangue, quando tinha 17 anos de idade. Hoje, o alcance do ministério de Kenneth Hagin é mundial. O programa de rádio do ministério Seminário Fé no Ar é ouvido de costa a costa nos Estados Unidos e alcança mais de 80 nações. As outras áreas de atuação deste ministério são a Palavra da Fé, revista mensal gratuita, as Cruzadas da Fé Completa, conduzidas em todos os Estados Unidos, a Escola Bíblica por Correspondência Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, a Associação dos Alunos Rema, a Associação Internacional Ministerial Rema, e o Ministério aos Presos.